Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Luiz e a aulinha da nossa semana vai ser sobre os agentes externos do relevo, uma breve revisão de tudo que a gente já estudou, beleza? Vamos lá então. Vou começar aqui com essa tabelinha para a gente relembrar quais são os agentes internos e quais são os agentes externos. Lembrando que a nossa revisão hoje aqui é referente aos agentes externos. Então, para a gente não confundir, agentes internos são aqueles que formam o relevo, ou que formaram o relevo. Então, orogênese, que é a formação de montanhas, o tectonismo, que é a ação das placas tectônicas, vulcanismo, que é toda atividade vulcânica, os falhamentos e os terremotos, também conhecidos como sismicidade. Todos eles atuam no interior da Terra. Tá? Enquanto os agentes externos seriam aqueles que modelam, que transformam o relevo. Então, quais são eles para a gente aqui? Erosão, intemperismo e a sedimentação. Só que no nosso caso aqui, a sedimentação ela vai entrar dentro do processo erosivo. Tá bom? Agentes externos exógenos. Tá? São assim que são chamados esses agentes. Então, só para a gente relembrar, eles são divididos em dois, intemperismo e erosão. Nós temos três tipos de intemperismo, que é o intemperismo físico, biológico e químico. Coloquei ali destacado para vocês, né, com fundo cinza. E a erosão, que seria a erosão pluvial, fluvial, eólica, marinha e glacial. Vamos lá então. Eu vou pedir para que vocês assistam este vídeo agora a respeito do intemperismo físico. Tá bom? Lembrando que o intemperismo ele é o processo de quebra das rochas a partir de três tipos de agentes. Então, o primeiro que vocês vão ver é físico. Depois vocês vão ver um vídeo sobre o químico e depois também sobre o é um dos principais agentes do intemperismo físico. As rochas, o gradiente de temperatura é um dos principais agentes do intemperismo físico. As rochas expostas ao calor do sol sofrem um processo de dilatação. Com a chegada da noite, elas se retraem a partir da queda na temperatura. As alterações na umidade também são responsáveis pelos fenômenos de expansão e contração. Portanto, podemos concluir que as variações de temperatura e umidade no decorrer dos dias e das noites e ao longo das estações do ano causam movimentos de dilatação e retração das rochas, resultando assim na fragmentação dos minerais. Também constituem exemplos de intemperismo físico as ações provocadas pelo gelo, que originam fissuras nas rochas. biológico. Agora vocês vão ver o vídeo sobre o intemperismo químico. Ocorre em função das reações químicas que as rochas sofrem em contato com a água, principalmente sob a ação do oxigênio, do gás carbônico e do nitrogênio. O nitrogênio, em contato com a água, forma ácido nitroso e nítrico, que desagregam os minerais que compõem as rochas. O processo químico de desagregação da rocha depende muito das condições climáticas do local onde ocorrem. Quando há muita precipitação, o processo de intemperismo se intensifica. Em regiões mais áridas, ele é mais moderado. De qualquer forma, é um processo bastante lento para os nossos padrões temporais. E agora vocês vão ver o vídeo sobre o intemperismo biológico. Nesse tipo de intemperismo, os principais agentes são os seres vivos. Uma de suas formas de ação é através da raiz das árvores que penetram nas fissuras, trincas das rochas e ao crescerem ampliam essas fissuras, quebrando a rocha. Outros organismos vivos também desenvolvem atividades químicas que atacam a rocha. Bom, em relação à erosão. Erosão, diferente do intemperismo, ela é um processo onde ocorre o desgaste, o transporte e a sedimentação das rochas através dos agentes erosivos. Então, a água é um agente erosivo. A água ela se encarrega do desgaste, do transporte e ela propicia a sedimentação. Nós vamos ver aí quais são as maneiras como a água atua no relevo. Outro agente erosivo é o vento, a neve e aqui eu incluo para vocês os seres humanos. Bom, como é que funciona a ação da água? Então, a erosão
causada pela água, ela pode ser de 3 maneiras: pela chuva, pelos rios ou pelo mar. Então, a erosão da chuva é chamada de erosão pluvial. A água da chuva desagrega as rochas, transporta das partes mais altas para as partes mais baixas, onde ocorre o processo de sedimentação, ou seja, de acumulação dos sedimentos. Os rios, também conhecidos como erosão fluvial, ocorre da seguinte maneira: a água dos rios formam vales em formatos de V, como os cânions. Elas desagregam as rochas do fundo do rio e das margens, e a própria água transporta e sedimenta nas regiões mais baixas e planas. E a erosão marinha, ou abrasão marinha, que é causada pela água do mar, ela ocorre da seguinte maneira: a água do mar, ela tem um processo destrutivo e construtivo. Então, ela destrói quando ela desagrega as rochas com o choque das ondas nessas rochas e constrói praias, restingas, túmulos, recifes e falésias. A erosão causada pelo vento também pode ser destrutiva ou construtiva. O processo de desgaste ocorre através dos sedimentos que são transportados pelo vento e que se chocam com outras rochas. Esse processo faz com que as rochas se desagreguem. O próprio vento se encarrega de construir outra paisagem. Por exemplo, quando ele carrega esses sedimentos e ele acumula num lugar e formam-se as dunas. Dunas no deserto, dunas no litoral. Tá? Então, essas são as consequências do processo erosivo causado pelo vento. E a erosão glacial, que é causada pela neve, onde ocorre o transporte dos sedimentos das partes mais altas para as partes mais baixas por ação de deslizamentos e avalanches. Criam vales em formato de U, como os fiordes, e também as morainas ou morenas, que são depósitos de sedimentos misturados com lama e neve. E a ação antrópica, como é que ela ocorre? Então, esse tipo de erosão antrópica é um tipo de erosão causada ou acelerada pela ação humana em função do excessivo desmatamento, com a destruição da vegetação da superfície, o que leva a uma desagregação ou degradação das camadas superiores do solo. Então, a gente vai falar um pouquinho aqui agora sobre os processos erosivos aí de ação antrópica do ser humano. Eu estou aqui, ao lado de uma plantação para a gente ver como é que foi esse processo erosivo nas áreas agrícolas. Tá? Então, a gente precisa entender que o solo, esse solo que vocês estão observando aqui, esse solo, ele há milhares de anos atrás, todo ele era constituído só por rochas magmáticas, e aí, conforme os anos foram passando, a idade da Terra foi avançando, o que aconteceu com esse solo? Ele foi se desagregando e foi dando origem a outras rochas, beleza? Então, a ação humana no solo se dá dessa maneira, através do uso dessas máquinas que fazem com que o solo ele vá se desagregando, beleza? Então agora a gente vai assistir um videozinho de quais são as maneiras como o ser humano ele pode afetar, e como ocorre o processo erosivo acentuado pelo ser humano. Então, minha gente, essa outra parte do conteúdo, que também trata sobre as ações antrópicas do ser humano, eu vou falar sobre os deslizamentos de terra. Tá? E esses deslizamentos de terra, eles sempre ocorreram. Eles são um processo natural. Para ter deslizamento de terra, existem duas condições principais. A primeira é o relevo que precisa ser acidentado, na verdade ele é mais suscetível aos deslizamentos, e uma grande quantidade de chuva. Bom, quando ocorre essa combinação,
de grande quantidade de chuva, mais o relevo acidentado, os deslizamentos de terra eles são mais comuns. O que está acontecendo com a ação humana? Como vocês podem observar aqui, com a ação humana, com as construções, a gente observa que o homem, o ser humano, ele precisa desmatar, e aí quando ele desmata, ele corta essas árvores, ele também retira a capacidade de absorção da umidade pelas raízes e ele também deixa o solo mais descoberto. E aí os resultados são esses deslizamentos de terras em áreas urbanas. Bom, tem um outro detalhe importante. Como você evita isso? Então a primeira coisa que eu considero fundamental são políticas públicas para a moradia. Se a gente não criar, se o poder público não criar política pública para moradia, as pessoas vão acabar procurando locais inadequados para fazer as suas construções. Outra coisa está relacionada ao desmatamento, né, que precisa ser combatido dentro até das grandes cidades, não somente desmatamento em área rural, e também uma educação para que as pessoas compreendam os riscos que elas estão correndo construindo em áreas acidentadas dessa maneira. Beleza? É isso aí. Eu quero que vocês agora realizem essas atividades. Então, sobre deslizamentos de terra, vocês vão ler esse textinho e vão responder a pergunta 1 e a pergunta 2. O processo erosivo que a gente vai tratar agora, que a gente vai relembrar, é causado pela água dos rios. Tá bom? Então, essa erosão causada pela água dos rios é chamada de erosão fluvial, tá? Se vocês observarem aqui nessa margem, atrás de mim, vocês vão perceber que ela está bastante desgastada, tá? E esse processo ele ocorreu justamente por conta da força da água do rio, né? Então esse rio, essa água do rio, ela vem, né, pelo seu curso, e o rio vai erodindo tanto as bordas quanto o fundo do rio, tá? Essa água do rio vai trazendo os sedimentos de outras regiões e esses sedimentos vão fazendo um processo de turbilhamento no fundo do rio. E aí, o que acontece? Esses sedimentos, eles também acabam contribuindo para a retirada de rochas das bordas desse rio. Tá? Então esse processo é o processo de erosão fluvial. O que acentua esse processo de erosão fluvial e acaba provocando o assoreamento do rio, ou seja, que é o acúmulo dessa grande quantidade de areia que vocês estão observando aqui no fundo do rio? É o processo de desmatamento. Então, se vocês observarem esta margem aqui, vocês vão perceber que ela está toda desmatada. Dessa forma, a água que vem do leito do rio, né, das margens por cima, ela acaba vindo com mais força também, né, e assim se misturando com a água do rio, que também está mais forte e vai retirando esse solo, né? Bom, o que acontece? Quando a água do rio, associada à água da chuva, vai trabalhando a margem desse rio, o que a gente percebe é que com a ausência das raízes das plantas, esse solo ele fica mais suscetível a esse processo erosivo. Certo? É isso aí. Muito obrigado. Pessoal, vocês estão vendo este cenário aqui? Vocês conseguem identificar o que é isso? Isso daqui é o que nós estudamos e aprendemos como vossoroca. O que é a vossoroca? A vossoroca é um processo erosivo que ocorre pela retirada da cobertura vegetal do solo e ele fica exposto à ação da água da chuva, à ação do vento. Então, associado ao desmatamento,
né, esses agentes erosivos, eles vão trabalhando o solo. Onde que é mais comum que aconteça isso? São nas áreas agrícolas. Beleza? Então, qual que seria a solução para as vossorocas? Seria justamente incentivar o reflorestamento, a preservação e a conservação da mata nativa, não desmatar. E nas cidades? Como é que é o nome desse processo? Na cidade chama-se ravina, que são aquelas valetas formadas em ruas onde não existe asfalto. E também realizem essas outras atividades aqui agora, tá? Respondendo a essas perguntas aí, a 1, a 2, a 3, a 4, a 5, a 6, a 7 e a 8, tá? No caderno de vocês e também deverão postar na plataforma. Lembrando que no caderno de vocês eu quero que vocês coloquem a data, o assunto da aula e o número da aula, pelo menos. Beleza? Um grande abraço para todo mundo e até mais.